Olá, meu nome é Clara, eu sou estudante de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente e eu estou atuando como monitora de topografia. Meu orientador nesse trabalho foi o professor Marcos Vinícius. Bom, eu queria começar ressaltando a importância de profissionais da educação sempre buscarem inovações dos métodos de ensino. Isso porque é muito instintivo ficar se apoiando em estilos de aula mais tradicionais, justamente porque são mais confiáveis e confortáveis. Mas sempre questionar e usar a originalidade e a criatividade para desenvolver novos métodos de ensino e de atividades é muito importante para manter o conteúdo sempre atual e envolvente. E na topografia não precisa ser diferente. É muito importante que o ensino seja acessível e envolvente, até porque a topografia é uma disciplina que pode ser muito complexa e por causa disso pode ser desafiadora para os alunos. Então, sempre ter um método de ensino mais engajante e atual e moderno pode ser algo que vai ajudar bastante os alunos. Bom, as motivações e os objetivos desse trabalho foram, primeiro, facilitar o acesso à tecnologia, isso porque é muito importante o envolvimento da topografia com as inovações tecnológicas. Isso ficou muito claro recentemente com o desenvolvimento de GNSS, mas também mais recente ainda de VANTs, que são veículos aéreos não tripulados, ou mais comumente chamados de drones, né? E o quanto eles revolucionaram o ramo da topografia e da medição de dados em terreno. Então, eu acho importante, sim, ensinar para os alunos o envolvimento da topografia com a tecnologia e aplicar isso em sala de aula também. O objetivo também foi fomentar a inovação educacional, como eu falei no slide anterior, também promover a acessibilidade, justamente porque cada estudante tem suas próprias condições, então desenvolver atividades que sejam acessíveis para todo mundo é muito importante. Também promover a análise e interpretação crítica dos dados obtidos em campo, justamente porque muitas vezes o que é aprendido em sala de aula ou então depois das atividades práticas e a obtenção dos dados, muitas vezes os alunos ainda não sabem direito o que isso quer dizer e não conseguem visualizar, justamente por ser abstrato. Então, o objetivo aqui é tornar menos abstrato e para eles conseguirem ter uma visão mais concreta do que eles estão aprendendo e de como aplicar esse conhecimento. Também o objetivo é provocar um maior engajamento dos alunos, justamente por eles entenderem melhor e conseguirem visualizar melhor, é algo que vai incentivar a curiosidade e o engajamento deles. Bom, a metodologia foi fazer um levantamento e uma seleção de aplicativos que tenham relação com a topografia e que podem ser usados durante as aulas práticas e podem ser usadas também por qualquer pessoa que tenha um smartphone. Eles também, esses aplicativos têm muitas funcionalidades, porque, bom, eles são práticos, porque podem ser usados em qualquer lugar. Então, os alunos, se eles se interessarem e tiverem curiosidade, eles podem usar os aplicativos até fora da sala de aula, seja por lazer, ou seja por pesquisa, ou curiosidade, qualquer coisa. Eles podem usar quando eles quiserem e de onde eles estiverem. Também, alguns desses aplicativos que a gente selecionou não dependem da conexão com a internet, então eles são ainda mais acessíveis e também eles oferecem resultados rápidos e claros. Então, foi feita essa seleção de aplicativos, nós escolhemos 10 aplicativos e depois eu peguei esses 10 aplicativos e organizei em um catálogo. Eu listei eles, dizendo os nomes, colocando imagem dos ícones, um pequeno resumo explicando como é cada um e também prints dos aplicativos sendo utilizados. Por fim, é muito importante também a divulgação do catálogo. Esse catálogo vai ser disponibilizado em um site que pode ser acessado por qualquer pessoa e eu vou indicar o site daqui a pouco. Bom, os aplicativos selecionados, eu vou listar alguns aqui, mas não todos. O resto vocês podem ver no catálogo, no site que eu vou mostrar. Esses primeiros são aplicativos que têm relação com softwares de computador. Esse primeiro é o QField, que tem relação com QGIS, e o segundo é o ArcGIS Field Maps, que tem relação com ArcGIS. Então, esses aplicativos você pode pegar os dados obtidos em campo, aplicar neles, e eles vão fazer uma relação dos dados com os programas de computador. Isso vai dar uma finalização melhor ainda dos dados obtidos em campo. Esses daqui são alguns aplicativos que têm relação com GNSS, então você pode estar no terreno querendo medir um ponto e esses aplicativos vão te dar informações sobre esse ponto, que são informações fornecidas por satélites. Esses aplicativos são GPS Essentials, GPS Test, GPS Map Camera e o GPS Tracker.
E por último, esse iGel, que é um aplicativo que foi desenvolvido pelo Laboratório de Geofísica da UF. E ele funciona como uma caderneta, onde você pode organizar as informações obtidas em campo. Isso daqui é um print de uma parte do catálogo. Aí está dizendo o nome, um resumo e umas imagens do aplicativo. Aqui é uma imagem de um trabalho feito por alunos em um outro semestre, onde eles usaram desse aplicativo. O aplicativo dizia as coordenadas do ponto onde eles estavam, eles podiam comparar com o que foi obtido em campo, e na direita uma imagem de GNSS onde todos os pontos estão marcados. Aqui é o link onde eu falei, onde o catálogo vai ser disponibilizado, e aqui as referências. Muito obrigada. Olá, me chamo Pablo Felipe Ribeiro, sou do curso de Engenharia Civil e nesse ano sou um dos monitores de álgebra linear aplicada pelo Departamento de Análise. E estou sob a orientação da professora doutora Cláudia Sanai. A disciplina álgebra linear é oferecida para diversos cursos aqui na UF, como os das engenharias, física, matemática, geofísica, ciência da computação e por aí vai. São muitos cursos. E essa disciplina é concentrada principalmente no ciclo básico desses cursos. Então é necessário que os alunos tomem uma base sólida sobre os assuntos de álgebra linear para que eles prossigam as suas graduações. No meu projeto de monitoria, o foco principal é o atendimento presencial aos alunos. Eu dedico 8 horas para atendimento presencial e 2 horas para atendimento remoto. O meu primeiro desafio como monitor foi tornar a monitoria presencial mais acessível, digamos assim, aos alunos, porque a maioria das aulas de álgebra linear ocorrem na Praia Vermelha, mas a monitoria até então era somente no Gragoatá, o que dificultava a ida dos alunos aos atendimentos de monitoria. Diante disso, a professora Cláudia e eu buscamos algum lugar na Praia Vermelha para que eu pudesse dar os atendimentos também. Ela entrou em contato com o Departamento de Matemática Aplicada, o GMA, e o departamento, gentilmente, permitiu que eu desse monitoria também lá na sala de monitoria deles. Então essa foi a minha primeira conquista como monitor. Além disso, elaborei alguns vídeos e ainda estou no processo de confecção de outros vídeos de resolução de exercícios típicos de álgebra linear. Esses vídeos estão disponíveis no YouTube e o link para o acesso já está disponível para os alunos. Esse aqui é o canal que eu criei no YouTube, chamado Monitoria de Álgebra Linear UF. Ele é de livre acesso para quem quiser assistir os vídeos. E eu já postei 9 vídeos. Com esses 9 vídeos, eu os organizei por playlists. A primeira é sobre sistemas lineares, a segunda é sobre matrizes e a terceira é sobre espaços vetoriais. Eu ainda postarei novos vídeos e também os organizarei por playlists, como sistemas lineares, alto valor e alto vetor e cônicas rotacionadas, por exemplo. Confira agora um trecho do primeiro vídeo sobre sistemas lineares, onde eu utilizei o GeoGebra para me auxiliar na interpretação geométrica do exercício. O exercício que eu vou resolver agora é sobre sistemas de equações lineares. O objetivo desse exercício é encontrar os valores para x, y e z que satisfaçam as 3 equações simultaneamente. E para solucionar esse sistema, eu vou utilizar o método de eliminação de Gauss-Jordan. Y é igual a menos 1 menos z. Essa aqui seria a resposta para o exercício. Agora eu quero te dar uma interpretação geométrica para você saber o que você encontrou. Aqui no início do exercício, é importante você estar ligado em geometria analítica para reconhecer essas coisas. Eu tenho 3 equações. Essa aqui, essa e essa. Essas 3 equações são equações de planos. Vou escrever até aqui, planos. E o que na verdade a gente está procurando é uma interseção entre esses 3 planos. E o que a gente encontrou que a interseção entre esses 3 planos é uma reta. Isso aqui é a equação reduzida de uma reta. Eu vou botar aqui, escrita aqui a reta. E eu disse que essa reta é a interseção entre esses 3 planos. E é isso que a gente vai verificar agora. Vou tornar esses planos visíveis. Aqui, ó, o primeiro plano. Essa reta está contida no primeiro plano. No segundo plano também, ó. Já dá para ver que ela é a interseção entre esses 2 planos. Agora a gente vai verificar se ela é a interseção entre os 3 planos. Vamos aqui, ó. Aqui temos os 3 planos. Aqui, ó, essa reta, ela realmente é a única interseção entre esses 3 planos. E é por isso que esse sistema tem infinitas soluções. Porque variando
o valor do parâmetro dessa reta, eu percorro infinitos pontos. Para a criação dos vídeos, eu utilizei o aplicativo OneNote, que ele se assemelha a um caderno digital, e também utilizei o GeoGebra, que ele me auxiliou na interpretação geométrica de alguns exercícios. O futuro passo do meu projeto de monitoria será uma extensão do meu plano de aula. A minha aula será dada em novembro na turma da professora Cláudia, mas para que outros alunos de outras turmas também possam ter acesso a esse conteúdo, nós iremos fazer uma aula online no Google Meet, que será aberta para os alunos de álgebra linear e para quem quiser aprender um pouco mais sobre autovalores e autovetores. A monitoria de álgebra linear me trouxe, me traz e com certeza me trará muitos e muitos aprendizados. Fiz amigos, conheci pessoas novas, consegui também me aprofundar ainda mais nos tópicos de álgebra linear, que são importantíssimos na minha formação, e principalmente consegui ampliar minha visão sobre como é a carreira de um docente. Olá, meu nome é Bruna e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência na monitoria integrada em política e gestão e projetos socioambientais. Em 2023.1, eu fui monitora da matéria de riscos ambientais e políticas públicas, governança e meio ambiente. Agora, em 2023.2, eu estou sendo monitora da matéria de conflitos ambientais e avaliação de impactos ambientais. Hoje eu vou falar especificamente sobre um trabalho feito na disciplina de política pública, no dia 4 de julho, às 2 horas, no Auditório Gorinha, no Instituto de Geociências. A gente fez uma simulação de uma audiência pública com o tema Licenciamento Ambiental da Exploração Petrolífera na Foz do Rio Amazonas. Bom, a gente escolheu fazer essa audiência porque a audiência pública é um instrumento fundamental de participação social no processo de licenciamento ambiental. Ela tem um aspecto, um viés democratizante, e muitas vezes a forma como ela é feita hoje em dia apresenta limite em relação à efetiva participação das pessoas atingidas e afetadas pelos empreendimentos. Então, a gente quis fazer pelos próprios alunos, para ser uma maneira de abordar temas relevantes dentro da disciplina, como práticas estatais, atribuição dos órgãos ambientais, princípios e instrumentos, da política ambiental, de uma forma dinâmica e contextualizada, visto que a audiência pública é um desses instrumentos apresentados e trazidos por essa disciplina. A gente pensou em estimular o trabalho em equipe, o envolvimento com o tema, a criatividade, visto que isso é uma forma de avaliação não convencional, a habilidade de argumentação e um pouco da noção das relações de poder dentro da sociedade. O tema da audiência foi escolhido por votação e o método foi análise documental, Então, os alunos puderam pesquisar em vídeos, documentos, artigos, entre outros, por esse método de análise documental. Bom, eles foram divididos em 5 grupos, sendo eles representantes da Petrobras, do IBAMA, do Ministério Público Federal, governadores da Amazônia Legal e representantes dos povos e comunidades tradicionais. Para eu e a professora Raquel nos guiarmos, a gente utilizou um pouquinho da referência do Caetano Monteiro, Lício Caetano Monteiro, professor da UF de Angra dos Reis, chamado Audiência Pública Simulada em Sala de Aula como prática para abordar conflitos territoriais. Um pouco agora sobre os resultados parciais. A gente observou muito engajamento por parte dos alunos. Todos os grupos representaram o ator com seriedade, com propriedade para falar, mostrando que realmente pesquisaram a fundo o tema. E a quantidade de perguntas para os outros grupos foi muito maior do que a gente imaginava, com contra-argumentos, pequenos debates. Aqui a gente tem 2 fotos para exemplificar. E eu trouxe aqui alguns depoimentos dos alunos, que eu vou ler apenas algumas partes de forma breve para não extrapolar o tempo. O Luiz Felipe disse que ele foi parte do grupo de governadores, que é um grupo a favor da exploração por interesse financeiro. Então, foi muito interessante para ele defender o ponto de vista como um governador. Ele teve que procurar justificativas de várias formas diferentes,
Foi uma atividade dinâmica, com discussões. Todos os pontos levantados foram importantes para a turma aprofundar o conhecimento e entender melhor como funciona uma audiência pública. A Joana falou que foi uma experiência incrível, tanto nos preparativos do trabalho quanto na dinâmica. Foi muito bom para estudar a fundo o tema, né? E falou que tem certeza de que esse foi um dos trabalhos mais marcantes e que agregaram na trajetória da graduação. A Giovana falou que a audiência foi enriquecedora, possibilitou uma visão mais ampla sobre os órgãos e o processo. Foi muito interessante a dinâmica da simulação. A Amanda falou que foi parte da Defensoria dos Povos Tradicionais, então ela pôde pesquisar e entender um pouco da luta que esses representantes enfrentam no dia a dia para defender seus territórios. Aqui a gente tem uma foto do grupo inteiro, né, e também de um pedacinho ali do debate. E foi muito bom poder ter essa experiência, realizar esse trabalho com a turma. E eu gostei muito também de estar compartilhando com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Olá, eu sou Natasha Moreira e essa é minha apresentação para a Semana de Monitoria da UF 2023. Eu sou graduanda em Estudos de Mídia desde 2019.2 e atualmente sou monitora da disciplina de Metodologia de Pesquisa, que é uma obrigatória do 5º período do curso, sob a orientação da professora Tayane Oliveira. Minhas motivações para me tornar monitora da disciplina surgiram por uma paixão descoberta desde o início da minha graduação, pelo estudo de teorias e métodos e pelos processos do pensamento em si. Era, e ainda é, um caminho para entender mais a fundo o passo a passo para a estruturação das pesquisas acadêmicas. A monitoria também é uma maneira de adquirir experiência na docência, já que eu tenho interesse em seguir carreira acadêmica no futuro. Os objetivos da monitoria incluem auxiliar a professora e orientadora tanto na preparação quanto nas aulas em si, participar de forma ativa na orientação dos alunos no desenvolvimento dos pré-projetos de TCC e a criação de um produto final a ser utilizado pelos alunos do curso nos próximos semestres. Quanto à metodologia, foram criados materiais e dinâmicas para a compreensão de cada etapa do pré-projeto, com atividades semanais para cada um desses tópicos, para incentivar o amadurecimento do tema escolhido e o desenvolvimento das habilidades importantes para a prática de pesquisa. Ao final de cada aula, os alunos também têm a oportunidade de participar de uma orientação individual sobre seus projetos comigo e com a professora Tayane, para sanar dúvidas e amenizar angústias desse processo. Eu também me coloquei à disposição para orientação online por WhatsApp e também por e-mail. Ainda sobre a comunicação e suporte aos alunos, foi criado um grupo no WhatsApp para compartilhar avisos e também endereçar dúvidas mais gerais. Como monitora, eu também contribuo para os debates e assuntos abordados em sala de aula, com exemplos e comentários pertinentes aos temas abordados. Por fim, eu estou à frente do desenvolvimento de um produto legado para servir de ferramenta pedagógica útil aos alunos do curso de Estudos de Mídia especificamente e a área da comunicação no geral. Como resultados parciais dessa experiência, posso destacar a aula que ministrei no semestre de 2023.1, em que abordei as metodologias, os métodos e tipos de abordagem para as pesquisas nas ciências humanas aplicadas, com foco nos trabalhos de conclusão de curso. A professora Tayane me deu todo o suporte necessário e também autonomia para a criação do material da aula e apresentação aos alunos. No semestre atual, eu ministrei um workshop de Zotero, que é um software de gerenciamento de referências bibliográficas, para ajudar os alunos na organização de suas pesquisas de uma forma mais profissional. Nessa aula, também auxiliei a professora Tayane na apresentação aos alunos sobre como buscar referências pertinentes aos respectivos trabalhos. Em todas as aulas, eu participei junto à professora da orientação individual dos alunos, os ajudando no desenvolvimento de seus pré-projetos de TCC, com dicas, ideias, conselhos e referências. Como produto legado dessa experiência, está sendo desenvolvido um wiki de métodos digitais. Eu trouxe essa ideia de um material mais completo sobre métodos na minha inscrição na monitoria e a professora Tayane embarcou no projeto, me auxiliando na definição mais precisa do conteúdo e também do formato. Essa ideia surgiu das minhas próprias demandas na graduação, em que senti uma lacuna grande de aprendizado mais profundo sobre os métodos existentes e como aplicá-los.
O tema de métodos digitais foi escolhido a partir da análise das demandas dos alunos da disciplina e de seus temas de estudo, que estão cada vez mais inseridos no ambiente digital, além dessa identificação de uma carência de materiais compilados sobre esse assunto. O formato de wiki foi escolhido pela facilidade de acesso em qualquer dispositivo e de distribuição para e pelos alunos. Além disso, permite uma atualização constante do conteúdo, diferente de outros formatos, como e-book, e a contribuição próxima dos alunos na criação dos verbetes e na curadoria desses materiais. Essa será, inclusive, uma das atividades do semestre. Esse produto legado irá colaborar com a construção de conhecimento atualizado e a diminuição de uma lacuna sobre métodos digitais, que é um tema quente na pesquisa em comunicação. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para embasar a aula que ministrei sobre metodologias e métodos de pesquisa. É isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Fernando Lucas Santos de Oliveira, eu sou monitor de Probabilidade 1, orientado pela professora Mariana Alves. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência na monitoria de Probabilidade 1. Em nosso cotidiano, lidamos sempre com situações em que está presente a incerteza do resultado. E como podemos quantificar essas incertezas? Na ideia de quantificar essas incertezas que surge a medida de probabilidade. Na estatística, é fundamental quantificar essas incertezas. Logo, o aluno deve aprender a calcular a probabilidade desses eventos ocorrerem. A ideia da monitoria é fazer os alunos revisarem o conteúdo visto em sala, incentivar os alunos a discutir as questões estudadas e exercitar o conteúdo, além de sanar as dúvidas. Como probabilidade é uma matéria difícil, é necessário que os alunos pratiquem a interpretação e o cálculo dessas probabilidades, já que probabilidade 1 serve de base para outras matérias durante todo o curso de estatística. A monitoria tem como objetivo fazer o aluno passar por uma experiência de docência. Como aluno da estatística, não tem muito contato com matérias voltadas à licenciatura. Logo, essa experiência como monitor é uma grande aprendizagem de como agir e interagir dentro de uma sala de aula. Além, é claro, de revisitar e revisar esse conteúdo da matéria de probabilidade 1. O tempo de monitoria foi dividido em duas partes diferentes. A primeira parte são as aulas de exercícios. A segunda são horários de atendimentos na parte da tarde e da noite para que os alunos possam tirar qualquer dúvida que tiverem visto sobre o conteúdo de probabilidade 1. Sobre o horário de atendimento, nós fizemos uma votação para ver em qual período os alunos conseguiriam ter tempo para visitar a monitoria e tirar suas dúvidas. Então marcamos um horário presencial às sextas, durante a parte da tarde, e o atendimento virtual na terça, na parte da noite, para que todos pudessem estar presentes. Já as aulas de exercícios foram escolhidas para que o máximo de aluno pudesse estar presente no momento. A ideia da aula de exercícios é dividir os alunos em grupos e propor a eles resolverem alguns exercícios de acordo com a matéria vista em sala de aula. A ideia é fazer com que eles, dentro de cada grupo, discutam como resolver esses exercícios de acordo com o que foi visto por eles em sala de aula. Depois de alguns minutos, eu, como monitor, debato com a turma de como resolver esses exercícios. E ao final da aula, também reservo um espaço para tirar dúvidas e revisar partes importantes da matéria dada. Já na parte resultados, durante o primeiro semestre de 2023, houveram poucas buscas pela monitoria de probabilidade. Então, no segundo semestre, mudamos um pouco como seriam as aulas de exercícios. No segundo período de 2023, a ideia foi usar exercícios diferentes do que eles já estavam acostumados, já que no primeiro período foram utilizados exercícios da apostila,
que contém um gabarito e já foram vistos por eles em sala de aula. Como podemos ver pelo gráfico, boa parte dos alunos que foram na primeira aula continuaram nas 2 aulas seguintes, o que mudou bastante em relação ao primeiro semestre de 2023, que não tivemos praticamente nenhuma procura pela aula de monitoria. A principal dificuldade agora é manter essa assiduidade dos alunos e tentar buscar um feedback do que eles acharam das aulas e saber se ajudou a eles durante o período. E essa é a bibliografia do curso, daqui que são tirados os problemas e exercícios que são utilizados nas aulas de exercício. Agradeço desde já. Muito obrigado. Olá a todos, essa é uma apresentação individual da Semana Acadêmica UF 2023. E bom, meu nome é Rafael Rodrigues, estou cursando Matemática e Licenciatura na UF desde 2022 e atualmente me encontro no 4º período. Falando um pouco sobre a minha função na UF, além de estudante eu também sou monitor da disciplina de Fundamento de Cálculo e Geometria. Meu ingresso na monitoria foi no primeiro semestre de 2023 pelo Departamento de Geometria GGM. O motivo do meu ingresso na monitoria, primeiramente, se fundamentou no treinamento didático, que consiste em aprender a lidar com o público e também aprender a ensinar, coisas que, para quem faz licenciatura, são essenciais. Segundo, foi pelo motivo financeiro, já que a bolsa da monitoria me ajuda com as despesas que tenho para o transporte. Sobre a minha metodologia presencial, eu divido em 3 tópicos. Primeiro, na associação geométrica, que consiste em compreender a geometria do dia a dia com a matéria ensinada. Segundo, a variação de cores e formato na explicação, que consiste em diferenciar elementos representativos. Ao lado eu coloquei uma foto de um quadro meu na monitoria. Em terceiro, o uso da história da matemática, que ajuda a compreender o papel da matemática como necessidade para nós. Sobre a metodologia remota, ela usa todas as características da metodologia presencial, mas ela possui um adicional de usar programas como GeoGebra e também o Symbolab. E também para o atendimento remoto, eu uso uma mesa digitalizadora e fone e microfone para comunicação. Sobre os resultados até agora, para os alunos, foram os seguintes benefícios. O de permanência no curso, já que muitos alunos sempre me procuram perto da P1 ou da P2 para tentar melhorar a nota e assim conseguir se manter no curso. Também tem um aprimoramento que eu acho que é justamente o objetivo principal da monitoria, que é justamente ajudar os alunos no que eles possuem dificuldade, e também a ajuda interna, que era como dica para futuras disciplinas e também dica para escolher professores e assim escolher aonde que vai cursar a disciplina desejada. E eu trago aqui também um relato do Antônio Rabelo, que cursa Geofísica e deu o seguinte feedback. Para mim, a sua monitoria ajudou bastante. Tive um up grande. Na P1, tirei 4,5. Aí quando fui para a sua monitoria, tirei 10. Aprendi mais fácil com você e tinha mais vontade de tirar dúvidas. Para mim, os resultados foram domínio de turma, que me ajudou a lidar com mais alunos, melhora na didática, que era meu foco quando ingressei na monitoria, e também um comprometimento com a educação, que é justamente o novo olhar que eu obtive sobre a educação brasileira nos atendimentos da monitoria. Além disso, também aprendi em paralelo a edição de LaTeX e GeoGebra, que me ajudava a enviar gabaritos de forma mais organizada. E também aprendi como planejar uma aula, que me ajudou a explicar melhor os assuntos estudados. Sobre as minhas referências, eu uso o livro de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial, que é o mesmo que eu usei durante a disciplina de Geometria Analítica. E eu também uso o livro de Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1, que é muito comum entre os calouros. E por último, também eu guardo comigo as anotações das aulas da professora Cristabel Vasque, que para mim foi uma das professoras que sempre me ajudou durante o curso. Então é isso, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado e muito obrigado, UF, por essa oportunidade. Olá, meu nome é Gília Siqueira Fonseca, sou orientada pelo professor Alex Samudio e o nosso projeto de monitoria é a Experiência de Cálculo 1 via Instagram. As redes sociais são uma armadilha. Isso quem disse foi Zygmunt Bauman. E eu acredito que nós, como monitores e professores, realmente concordamos com ele. Mas em meio a 122 milhões de usuários no Instagram, nós acreditamos que será que a gente consegue criar um arroba que ele possa romper um pouco com essa cultura virtual, que possa ser uma intervenção a essa grande bolha? E essa foi a nossa motivação.
E se a gente conseguir tornar o Instagram um meio de lembrar os alunos? E nasceu o @monitoria.calc1, esse grande interruptor na bolha social. E a nossa metodologia, ela gira em torno de conseguir tapar algumas lacunas que os nossos professores não conseguem devido à grande demanda da nossa ementa. É trazer o cálculo com uma explicação mais natural, uma linguagem mais próxima do usuário, criar gatilhos mentais, sim, para que eles possam lembrar de que eles têm que estudar cálculo e também construir um caminho de implicações de uma forma mais gradativa, para que eles consigam, sim, criar uma linha de pensamento mais independente. Bom, os nossos objetivos: criar um alerta, que esse seja o nosso interruptor, o nosso arroba, um estreitamento, que é trazer um cenário mais confortável para os alunos tirarem dúvida, e além disso, às vezes eles podem até desabafar algumas questões da vida acadêmica. Uma linguagem mais próxima do usuário, né? Fazendo com que trazer experiências humanas que nós vivemos para explicar, talvez, cálculo 1. E isso torna um tanto mais intuitivo. E nasceu o nosso arroba, que é o monitoria.calc1. Ele já teve 559 contas alcançadas, tem 206 seguidores e os alunos sempre têm enchido os nossos directs de perguntas. E aqui é um dos nossos quadros, que eu explico no ponto, onde eu explico teoremas no ponto de ônibus esperando o Buizuf, e tem sido bem legal, assim, os alunos têm gostado muito desse quadro. E alguns resultados parciais no online e no off. A gente tem, em média, 15 alunos na monitoria online e a mesma média, basicamente, ou até mais, em alunos presenciais. Muitas dúvidas no direct, né? Mais de 300 contas alcançadas pelo Explica no Ponto. O aumento das notas das AFs, os alunos têm chamado no direct para pedir obrigado, né? Falando que as notas deles aumentaram e isso tem sido muito prazeroso. Bom, essas são as nossas diferenças. Muito obrigada e é isso. Até! Olá, meu nome é Beatriz, eu sou monitora de Química Analítica 2 Teórica e esse é o meu projeto que está sendo orientado pelos professores Roberta e Fábio, e o título do meu projeto é Descomplicando a Estatística, uma abordagem didática aplicada à Química Analítica. Logo, como o próprio nome já sugere, o meu projeto ele foi desenvolvido, ele foi voltado para a parte de estatística com aplicação em Química e foi aplicado em uma turma mista de 30 alunos, com alunos do curso da farmácia e da engenharia química. A motivação do meu projeto foram diversas, mas listando as 3 principais, eu poderia falar da dificuldade enfrentada pelos alunos. Estatística foi motivo de dúvidas nos atendimentos da monitoria no primeiro semestre desse ano, do início até o final do curso, até o final do semestre, porque é um assunto que está dentro de todos os outros assuntos. Então essa foi a primeira motivação. A segunda seria o tema ser um tema presente em diversos âmbitos científicos, seja qual for a formação que esses alunos terão ou a especialização que eles vão escolher. Eles vão precisar de estatística para expressar os resultados de forma confiável. Então, a segunda motivação foi escolher um tema que fosse relevante de fato para a formação profissional desses alunos. E a terceira motivação seria a produção, então, de materiais que pudessem ser reaproveitados para os próximos períodos, seja pelos alunos ou seja pelo departamento. Os objetivos foram, então, promover a compreensão de conceitos básicos da estatística, desenvolver habilidades de interpretação de dados e também fomentar a atitude crítica e responsável em relação a esses dados, a validação desses dados. A metodologia ela foi aplicada em 3 partes. Como vocês podem ver aqui, eu canto no fundo desse slide tem a primeira parte da metodologia, que foi um mapa mental. Esse mapa mental ele foi apresentado, foi revisado vários conceitos importantes com os alunos. Esse mapa mental ele foi de autoria própria e eu consegui colocar ali, compilar, para depois eles estudarem e consultarem esse material. Eu consegui compilar várias fórmulas importantes, conceitos, exemplos dados em sala de aula, enfim. A segunda etapa foi um jogo de encontros e erros. Eu simulei um laboratório químico, eu pesquisei também com os professores quais eram os erros mais comuns em laboratório, nas disciplinas de experimentais, e coloquei então esses erros aqui nessa imagem, e aí os alunos tinham que inverter o papel com os professores e procurar então na imagem quais os erros, o manual do que não fazer em laboratório. A terceira e última etapa foi um quiz na plataforma Kahoot sobre testes estatísticos. Eu
formulei então vários enunciados, tinha um conjunto de dados e situações diferentes e eles tinham que escolher quais eram os testes específicos para aquelas situações, né, os testes adequados. Os resultados, então, entendendo que o aprendizado é multifacetado, eu não poderia avaliar somente um viés, eu fiz uma avaliação de aspectos quantitativos e qualitativos. Dentre os aspectos quantitativos, eu tomei como base os resultados, né, o desempenho no quiz. O quiz ele tinha 8 questões, ele foi resolvido, então os alunos eles se organizaram em duplas ou trios e teve um desempenho geral de 84%. A questão com maior índice de erros ainda assim teve um desempenho de 67%, que é um desempenho bem satisfatório. Os aspectos qualitativos eu consegui avaliar através de um formulário. Esse formulário foi preenchido por 21 alunos, sendo 18 da farmácia e 3 da engenharia química, e uma coisa que me alegrou bastante foi ver que foi uma decisão unânime dos alunos de que a monitoria é uma ferramenta facilitadora para esse processo de ensino-aprendizagem, e também consideraram que o projeto aprimorou os seus conhecimentos. Além disso, quando foram perguntados sobre a metodologia, todos eles classificaram como boa ou excelente. Foram 20 classificações como excelente e uma como boa. Os aspectos qualitativos também eu acabei perguntando sobre o nível de compreensão estatística após a participação do projeto, como que eles fazeriam essa autoavaliação. 2 alunos, no caso era numa escala de 0 a 5, 2 alunos colocaram ali um nível intermediário em 3, mas a maioria se dividiu então entre 4 e 5. Além disso, eles tiveram também a oportunidade de deixar feedbacks por escrito. Aqui eu trouxe 3 feedbacks. O primeiro fala sobre o mapa mental, como que isso ajudou a linkar as informações que estavam ali meio soltas na cabeça dessa aluna. E ela fala também sobre os jogos, né, como isso foi uma forma divertida e que estava ali ligada às emoções, né, e como isso ajudou ela a aprender uma coisa que ela não vai esquecer tão fácil. Essas emoções que ela fala é em relação à competição que eles tiveram na questão do quiz. Esses dois outros feedbacks falam sobre a didática ter sido interessante, sobre como ajudou a compreensão, como contribuiu para o aprendizado de uma forma mais dinâmica, mais acessível e alternativa. Deixo por último, então, as referências bibliográficas do meu projeto e agradeço a atenção. Olá, me chamo Roberta e hoje apresentarei meu projeto de monitoria intitulado A Importância do Acompanhamento Extraclasse dos Alunos da Disciplina Química Geral 2. Meu orientador é o professor Carlos Bauer. A disciplina trabalhada é a disciplina Química Geral 2, que possui mais de 100 alunos por período e um total de 4 turmas, abrangendo estudantes da Química, da Farmácia e da Biomedicina. Essa é uma disciplina base de primeiro período, que apresenta um índice de aprovação menor do que de reprovação, uma vez que muitos alunos apresentam dificuldades em conceitos base fundamentais, desde a nomenclatura de compostos e substâncias, até mesmo o balanceamento de semi-reações de oxirredução, por exemplo, o que justamente acaba prejudicando seu progresso na matéria, levando muitas vezes à sua reprovação. As motivações do projeto são o primeiro contato do aluno com o curso por meio da disciplina e também uma oportunidade de rever conceitos cruciais da química que serão relevantes futuramente. O objetivo é garantir a melhor compreensão da disciplina e melhorar também o rendimento por parte dos alunos. A metodologia seguiu da seguinte forma: as aulas foram ministradas em formato online, com a criação de grupos de WhatsApp e o uso de links de chamada do Google Meet, de forma a abranger a grande quantidade de alunos de Química Geral 2 e facilitar também a sua comunicação. Foram oferecidos também materiais de apoio, como a recomendação de livros e sites para a complementação dos estudos, e feito resoluções de exercícios, por meio do envio de questões em primeiro momento, voltadas ao tópico da semana, e em seguida um gabarito com o passo a passo para que os alunos pudessem acompanhar o raciocínio por trás dos exercícios e praticassem os conhecimentos da matéria e, caso fosse necessário, tirar possíveis dúvidas. Seguindo, também será realizada uma aula online voltada ao tópico de eletroquímica, que é um dos temas de maior dificuldade por parte dos alunos da disciplina de Química Geral 2, que terá uma duração de 1 hora e que consistirá basicamente em 2 partes. A primeira parte será uma apresentação de slides no Google Meet sobre os principais conceitos da eletroquímica, que são as reações de oxirredução, o processo de eletrólise e o funcionamento das pilhas de maneira geral. E a segunda parte será dedicada à resolução de 2 questões em grupo sobre as reações de oxirredução em meio básico e em meio ácido, e 2 perguntas teóricas, cada uma sobre eletrólise e pilhas. E aí, elas serão enviadas no grupo de monitoria
de forma a verificar o entendimento da matéria vista anteriormente e reforçada com a apresentação feita no primeiro momento. Por fim, os resultados parciais. No início do período, foi feito um questionário sobre os tópicos da disciplina vistos no ensino médio de maior dificuldade, que teve basicamente como objetivo verificar as matérias de Química Geral 2 que os alunos tiveram durante o ensino médio e, possivelmente, tiveram uma maior dificuldade. Desses tópicos, as matérias de eletroquímica e termodinâmica se destacaram e tiveram um percentual bastante alto. Em relação ao feedback dos alunos sobre a monitoria, foi observado um percentual de procura de apenas 1,15% do total de alunos do grupo de monitoria, com aumento para 7,5% nos períodos de avaliação. Também foi realizada uma pesquisa de satisfação da monitoria, que resultou em 100% dos alunos que responderam ter de fato procurado as aulas de monitoria conseguiram verificar suas dúvidas. Por fim, essas foram as referências utilizadas durante o projeto. Muito obrigada! Olá, eu sou Igor de Andrade Chagas, sou orientado pela professora Flaviana Dias e hoje vou falar sobre jogos no ensino de Química, uma proposta de aplicação de jogos online para fixação do conteúdo das aulas experimentais de Química Orgânica. Muitos teóricos da educação indicam os jogos como uma proposta de recurso didático educativo, seja na apresentação, ilustração de aspectos relevantes ou até mesmo na avaliação dos conteúdos já desenvolvidos. Além disso, o uso da tecnologia no ensino apresenta grandes vantagens, seja pela possibilidade de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem ou mesmo por tornar esse processo mais agradável e divertido para os alunos. Diante desses fatos, a plataforma Kahoot, que é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos online de perguntas e respostas, pode ser facilmente utilizada como uma tecnologia educacional, tanto em escolas como em outras instituições de ensino. Esses jogos, também chamados de Kahoots, podem ser facilmente criados por meio de usuários para que outros usuários possam acessar, tanto através do navegador web como pelo próprio aplicativo. Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho é auxiliar os alunos na fixação dos conteúdos abordados em aulas através da plataforma. Mais especificamente, deseja-se proporcionar a revisão dos conteúdos relacionados às práticas de laboratório e tornar o processo de ensino-aprendizagem mais lúdico, divertido e atraente. A metodologia seguida neste trabalho inicia com a apresentação do Kahoot no primeiro dia de aula. Em seguida, foram criados jogos de perguntas e respostas a respeito das práticas que eles realizaram nas aulas anteriores, e tudo isso dentro do aplicativo. Depois disso, os alunos tiveram acesso a um formulário online, onde eles tiveram a oportunidade de responder perguntas a respeito do uso da plataforma. Os Kahoots aplicados foram vidrarias, equipamentos e segurança de laboratório, contendo 24 perguntas, e foi aplicado nas turmas de farmácia e de química. Também foi aplicado um Kahoot sobre recristalização, contendo 7 perguntas, e que foi aplicado apenas na turma de farmácia. E ainda um Kahoot sobre destilação, contendo 14 perguntas para a turma de farmácia e 17 perguntas para a turma de química. Por fim, para avaliar o uso da plataforma, um formulário online foi disponibilizado para os alunos, contendo perguntas como: qual foi o grau de dificuldade com o uso da plataforma? E também, as perguntas foram coerentes com as práticas realizadas no laboratório? Onde, para ambas as perguntas, as respostas foram positivas, pois nenhum aluno apresentou grandes dificuldades com o uso do aplicativo, assim como também alegaram, em sua maioria, que as perguntas eram coerentes com o que eles tinham visto em aula. Também foi apresentado para os alunos as seguintes perguntas no formulário. Você acredita que o uso do Kahoot te auxiliou na fixação dos conteúdos? Você acredita que esse recurso didático pode ser adotado em outras disciplinas experimentais? E ainda, você acredita que o uso de jogos no ensino estimula o aprendizado e torna-o mais atraente? Todas essas perguntas foram respondidas com sim por todos os alunos, então eles entenderam que o uso dessa plataforma traz alguns benefícios. E foi perguntado mais diretamente aos alunos como o Kahoot os tinha ajudado, e foram obtidas respostas como: me ajudou a analisar as questões de uma forma mais rápida e fixar o conteúdo, vem sendo determinante para a fixação dos conteúdos abordados no laboratório, serviu como uma revisão e ajudou a identificar meus erros, e ainda, o Kahoot é uma ótima ferramenta para revisar o conteúdo. E por último,
O formulário continha ainda uma última pergunta que dizia o seguinte: você entende que a competitividade dos jogos pode ser prejudicial no processo de ensino-aprendizagem? Por quê? A maioria dos alunos respondeu que essa competitividade não é prejudicial, pois foram obtidas muitas respostas como: não, essa competitividade é sadia, fazendo com que os alunos se sintam mais estimulados a fixarem os conteúdos previamente abordados na aula prática. Porém, alguns alunos alegaram que essa competitividade pode sim trazer alguns problemas, pois foram obtidas algumas respostas como talvez um pouco, pois é possível que alguém acabe se comparando com os colegas e desanimando com o seu próprio desempenho. Sendo assim, é possível concluir com os resultados obtidos através do formulário que o uso da plataforma Kahoot apresenta muitos benefícios, como a possibilidade de se revisar e fixar os conteúdos abordados em aula, bem como tornar todo esse processo mais agradável e divertido para os alunos. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado. Olá, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou monitor da disciplina de Paradigmas de Programação, antes chamada de Linguagens de Programação, e o título do meu projeto é Explorando Metalinguagens para um melhor entendimento das linguagens, ao qual o meu monitor foi o professor Carlos Basílio, do Departamento de Computação da UF de Rio das Ostras. Bom, como eu disse, o meu nome é Marcos Vinícius Bispo Barbosa. Atualmente sou aluno do 8º período do curso de Ciência da Computação da UF de Rio das Ostras, e o que me motivou a desenvolver este trabalho como monitor foi a dificuldade dos alunos frente a alguns elementos básicos relacionados às linguagens de programação, como comandos, parâmetros, argumentos e condicionais. Sendo assim, tive como objetivo fazer com que os alunos pudessem compreender esses conceitos de forma prática, através do uso de uma ferramenta muito interessante que apresentarei mais adiante neste vídeo. Mas antes disso, gostaria de falar um pouco sobre a metodologia empregada por mim para o exercício de monitor desta disciplina. Bom, como nesta disciplina nós temos alunos de diferentes períodos, a primeira dificuldade foi justamente procurar uma forma de atender o maior número de alunos possível. E a solução foi promover encontros, tanto presenciais quanto remotos. Nesses encontros, procurei promover tanto discussões sobre os conteúdos apresentados pelo professor nas aulas, quanto esclarecimento de dúvidas e a resolução de alguns exercícios trazidos pelos alunos. Para a comunicação com os alunos, no primeiro período de 2023, montei um grupo no WhatsApp para que os alunos pudessem não somente entrar em contato comigo fora dos encontros de monitoria, mas também que pudessem compartilhar suas dúvidas com outros alunos também inscritos na disciplina. Atualmente, no segundo período de 2023, optei por criar o grupo no Telegram com a mesma finalidade. Além disso, procurei também compartilhar alguns materiais para que pudessem complementar o aprendizado dos alunos referente aos conteúdos da disciplina de linguagem de programação, como vídeos, artigos de internet e o próprio BNF Playground, que foi a ferramenta utilizada por mim durante a execução deste projeto de monitoria. Aqui neste slide, podemos ver uma screenshot do BNF Playground, que nada mais é que uma ferramenta em que o usuário pode descrever gramáticas de linguagem de programação e testá-la, tanto com a validação de um código escrito pelo próprio usuário, como também com a geração de código automático a partir da gramática fornecida. Esta ferramenta é muito importante por poder fazer com que os alunos possam determinar o que é cada coisa dentro de uma linguagem de programação, sem depender exatamente de uma linguagem específica. Eles podem criar e projetar a linguagem que quiser e ainda são obrigados a determiná-las dos mínimos detalhes dentro do escopo da gramática, fazendo com que aqueles conceitos citados no início da apresentação sejam absorvidos de uma maneira 100% prática. Eu gostei bastante de utilizar esta ferramenta e tenho certeza que ela ainda ajudará muitos alunos, não somente em paradigmas de programação, mas também em compiladores ou linguagens formais. Agora, falando sobre os resultados, 100% dos alunos gostaram do BNF Playground, e nenhum aluno manifestou alguma aversão à ferramenta. Sobre a monitoria em geral, cerca de 30% dos alunos de ambos os períodos de 2023 manifestaram algum tipo de interesse, seja entrando no grupo ou participando dos encontros presenciais ou remotos.
Dentre esses que manifestaram algum tipo de interesse, cerca de 16% desses alunos me apresentaram dúvidas de conteúdos, 29% algum questionamento sobre exercício, 33% sobre trabalhos e 20% sobre assuntos diversos. As referências que eu utilizei para o emprego do trabalho da monitoria foi o livro Programming Language Principles and Paradigms, do Gabriele e Martini, o BNF Playground, do Klein, o livro Programming Language Pragmatics, do Michael Scott, e Conceitos de Linguagem de Programação, do Robert Sebesta. E é isso. Gostaria de agradecer a tudo que foi feito durante o período de monitoria. E é isso. Muito obrigado. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Sidney Paulino dos Santos, eu sou monitor da disciplina de Contabilidade Avançada 1. Meu orientador é o Hugo Costa de Macedo, do Departamento de Contabilidade. Meu projeto é Iniciação ao Ensino de Instrumentos Financeiros no contexto do CPC 48. E o meu projeto vai ser elaboração e resolução de questões para auxílio na fixação do conteúdo referente ao CPC 48. Bem, a introdução essa disciplina é do sexto período de Ciências Contábeis da UFF, e a motivação foi porque quando eu fiz, eu e alguns colegas de classe, nós percebemos que tinham poucas questões para aplicar na prática o conteúdo que era lecionado pela disciplina. E o CPC 48 é considerado um dos mais complexos pelos alunos de graduação em Ciências Contábeis. Bem, a motivação é para ter uma maior inserção de questões para aplicar a teoria na prática, para que fique mais fácil dos alunos conseguirem ter uma boa nota nas provas e terem um maior conhecimento para a atuação profissional, tendo em vista que muitas empresas têm capital aberto têm que aplicar constantemente CPC 48, contrato de swap e alguns ativos financeiros. O objetivo é confeccionar questões referentes ao conteúdo de Contabilidade Avançada 1, com foco no CPC 48, para exercício do conteúdo que vai ser ministrado em aula pelo professor Hugo e a sua aplicabilidade prática, para que eles tenham maior confiança em sua jornada profissional e durante o decorrer da matéria e conseguirem obter uma boa nota nas provas e ter uma maior segurança no geral. A metodologia vão ser questões elaboradas por mim com base no CPC 48 e os livros que são referência da matéria, que foram disponibilizados pelo professor, e também algumas questões traduzidas desses livros, que são livros em inglês, que vão ser traduzidas e disponibilizadas para os alunos, com um gabarito também já elaborado. Vai ser elaborado um gabarito em Excel para poder servir de consulta para os alunos em casos posteriores. E vai ser um gabarito que vai ser um gabarito maleável, que vai ter como ser gabarito para uma boa variedade de questões do mesmo assunto. E já foram disponibilizados 2 quiz do último semestre, e esse semestre vão ser disponibilizados mais alguns quiz para poder ajudar a fixação do conteúdo da matéria. No final do semestre, vai ser passado um quiz para os alunos avaliarem se o projeto ajudou na fixação do aprendizado, se a quantidade de questões foi suficiente ou se precisaria ter mais. Também irá ter uma nota, para eles darem uma nota pelo conteúdo que foi elaborado e um espaço para sugestões, críticas e elogios. Esses alunos desse período agora, que vão responder esse quiz, esse forms com relação à avaliação, e também os alunos do último período.
E é isso, obrigado pela atenção.